11h32. Ontem, na divulgação de áudios do ex-presidente Lula, chamou a atenção dois momentos em que ele foi machista. Primeiro, na conversa com a presidente Dilma, quando ele relata a visita que fizeram agentes à casa de uma assessora dele, solteira, ele disse que eram 5 homens e que ela achou que era um presente de Deus. Por sinal, a presidente Dilma, que exige ser chamada de presidenta, naquele momento riu e até deu sequência à piada, repetindo em parte a piada do presidente Lula. Bom, mais adiante, um outro áudio, tem o presidente tratando as mulheres, falando delas, usando uma expressão chula. Vamos ouvir esse áudio aí. Vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a mulher do Rosário, em cima dele. Isso não, sabe, porque eu até tirei o sarro da Clara antes, porque ele fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, que ele batia a mulher, levava a mulher no culto religioso, deixava ela sem comer, sabe, dava chibatada nela, sabe? É isso. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, porra? Caralho. Bom, está. Mulheres de grelo duro do nosso partido. Diante disso, como tempos atrás defendi aqui com veemência a deputada Maria do Rosário de uma acusação machista do homofóbico Jair Bolsonaro, eu disse que me sentia no direito de cobrar da deputada uma manifestação sobre esta expressão machista e ofensiva dita pelo presidente Lula a seu interlocutor. Ontem postei no Twitter e fiz uma referência aqui. Por desencontros de agenda, coisa e tal, só hoje a assessoria da deputada conseguiu falar comigo. E, naturalmente, estou abrindo espaço para que ela se manifeste. Qual é a sua posição sobre o que disse o presidente, deputada Maria do Rosário? Bom dia. Bom dia, Macedo. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Apesar do dia corrido de ontem, nós temos a obrigação sempre de prestar contas. Sobre as observações do presidente, primeiro que o meu nome foi citado pelo ex-presidente Lula numa conversa em que ele disse que pediria que eu atuasse num caso de violência contra uma mulher. Cita, inclusive, as circunstâncias de violência com chibatadas e outras coisas. Na verdade, o presidente Lula, o ex-presidente, nunca me procurou para tratar disso. A senadora Fátima até disse o mesmo, porque de fato ele não conversou conosco. Mas, neste caso, num caso de violência contra a mulher, se ele tivesse me procurado, eu teria agido sim, porque esta é a minha obrigação e as pessoas sabem que eu trabalho em relação a isso. Sobre os termos que o presidente usou, o nosso ex-presidente, por mais que eu possa considerá-los adequados ou inadequados, até alguns, de fato, nós temos que até pesquisar. Essa expressão, por exemplo, nem é do meu contexto, eu nem sabia o que significaria. Eu posso dizer a vocês que há uma diferença entre quando se diz uma expressão como esta em público, no sentido de agredir alguém, e quando se diz no contexto entre dois amigos. Ele falava com uma pessoa da sua intimidade. Se isso se transformou em público, eu fico até questionando por que isso se transforma em público, ferindo a todas as pessoas citadas no caso. Eu não fui ferida pela fala do presidente. Talvez cada uma de nós seja ferida por uma divulgação de uma conversa estritamente privada. Uma conversa privada que não tem nada a ver com autos ou com investigações, que fala de outra coisa, ela diz respeito àquelas pessoas, e esse é um direito e uma garantia individual. Imagina, eu não gosto, como muitos homens muitas vezes falam, e mesmo não gosto, quando o próprio presidente Lula pode usar determinadas expressões, eu não gosto, eu não aceito, mas eu tenho que separar quando alguém faz uma ofensa pública com o intuito de prejudicar, de humilhar, e quando uma conversa privada é transformada em pública sem que houvesse justificativa para isso. Então eu não vejo no ato do presidente uma tentativa de me humilhar ou a qualquer mulher. Acho que até ele poderia cuidar mais das palavras, enfim. Mas, de toda forma, Macedo conclui dizendo que fui atrás e vi aqui. O que significa esse negócio de, essa coisa grelo duro, que nós rejeitamos, não gostamos. Veja, por exemplo, o que diz a Lilian Faria Perfeito, nordestina. Ela diz, morei 12 anos no sertão de Pernambuco. Já ouvi o termo, e isso é comparar uma mulher a Maria Bonita, que para mim é maravilhoso. Outra, Estefane Ribeiro, ela divulga que a Camila Lima diz, sou pernambucana, e esta é uma expressão pernambucana. Eu considero que muita gente não passa o que eu passo, por isso aceito ser chamada assim.
E aí tem uma série de explicações, inclusive, das mulheres, feministas, negras, inclusive, que dizem, por outro lado, que essa expressão não naturalmente deve ser confundida com uma expressão de ataque às mulheres, porque ela é uma expressão regional do Nordeste brasileiro. Olha, por exemplo, deputada, eu estou lendo aqui o Cultura Nordestina, que traz as expressões regionais, aqui um amplo apanhado, uma espécie de dicionário. Não aparece aqui. Bom, mas tudo bem. Tudo bem. Essa é a sua posição. Eu não esperava outra coisa da senhora. Quer dizer que o machismo de bastidor, o machismo aquele escondido que vocês tanto condenam, pode. Não me confunda, Macedo, por favor. Confundo sim, deputada. Eu vou continuar defendendo a senhora do machismo do Bolsonaro e do machismo do Lula. Um abraço, muito obrigado para a senhora. Não machismo de quem quer que seja, nem teu contra mim, nem do Bolsonaro e nem do Lula. Não, a senhora não vai ter de mim. Eu tenho, em relação à senhora, eu sempre tive o maior respeito tu me oportunizaste da minha opinião, porque a tua opinião tu já deste várias vezes. Sim. E na minha opinião ele disse isso privadamente. Eu posso não aceitar, mas eu condeno quem divulgou. Tá certo, só pode concordar. Agora, o machismo velado, na sua opinião, pode. Na minha opinião, não pode. Um abraço, deputada. A senhora fez exatamente o que eu imaginava que a senhora faria. Justificou o injustificável. Um abraço, tchau. Macedo, não é torcida. Por favor, tire ela do ar. Tire ela do ar, porque a dona Maria do Rosário é assim. Incoerência ambulante.